O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje faz uma contraposição entre as realidades espirituais e materiais. Nós podemos ver isso tanto na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Gálatas, como podemos ver no Evangelho este que às vezes é tão utilizado pelos protestantes como se fosse um demérito, como se isso diminuísse a glória da Virgem Maria. Pois bem, vamos então analisar esta liturgia. Diz aqui que enquanto Jesus falava, diz que uma mulher se levanta e diz: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Percebem que esta mulher, ela elogia algo material, isto é, a maternidade material, isto é, feliz é a Virgem Maria porque ela te deu a luz. E Jesus reconhece, é verdade, a Virgem Maria é feliz porque ela é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Mas muito mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isto é, existe uma felicidade muito maior. Vocês conhecem, existe uma outra passagem que é semelhante a essa, que está em um dos evangelhos, que diz que a mãe, a Virgem Maria, e os parentes de Nosso Senhor vão procurar Jesus e chegam a Ele e diz: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí e te procuram. E Jesus pergunta: quem são E Jesus afirma: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui, ele quer reafirmar esta realidade espiritual, porque imagine de que valeria você ter uma consanguinidade com Jesus, você ser um parente de Jesus e não viver a palavra de Jesus. Iria para o inferno com toda a consanguinidade física a Nosso Senhor. Isto é, não é porque você era parente de Jesus que necessariamente você iria para o reino dos céus. Santo Agostinho, refletindo este evangelho, ele diz, é uma frase que ficou muito conhecida e que pode ser que no primeiro momento até espante. Ele diz assim, vou ler as suas palavras: a Santa Maria fez totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que ser mãe de Cristo. Isto é, para a Virgem Maria é muito mais importante ela ser discípula do que ela ser mãe, porque de que lhe valeria ser mãe se não fosse discípula? Ok, ela gerou o Filho de Deus, mas se não gerou no seu coração, se não gerou, como Santo Agostinho vai usar a expressão, na sua mente, se não gerou na sua vida, de nada lhe valeria.
seria mãe no aspecto físico, mas não seria discípula no aspecto espiritual. Então, meus irmãos, para que nós possamos nos aprofundar ainda mais e compreender o quanto esta realidade não poucas vezes está presente em nós, é quando você, antes de dar este passo, nós vemos esta mesma realidade na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Gálatas, quando nós vemos aqui no versículo 26, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque na mentalidade judaica, os filhos de Abraão eram aqueles que descendiam do sangue de Abraão, era a descendência física de Abraão. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, referindo-se aos fariseus: vocês são descendência de Satanás, vocês são filhos de Satanás. E os fariseus que diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iriam querer me matar, vocês creriam em mim. Vocês são filhos do diabo. Percebe que existe aqui uma contraposição entre uma mentalidade meramente carnal, material, física, e uma realidade espiritual. Discípulos de Cristo são aqueles, amigos de Cristo, são aqueles que fazem a vontade de Cristo, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Pois bem, não poucas vezes essa realidade está em nós. Quantas vezes, aqui é um primeiro passo, nós daremos um segundo passo ainda mais interessante, mas neste primeiro passo, isso já se demonstra, isto é, nós valorizamos de tal maneira as realidades espirituais, em detrimento das realidades espirituais. Nós dizemos o quê? Feliz quem tem um bom emprego. É verdade, é feliz quem tem um bom emprego. É feliz quem tem saúde, quem tem força. Ora, ninguém vai negar que tudo isso, né, são valores. Feliz de quem tem um bom emprego, feliz de quem tem saúde, feliz de quem tem força, feliz quem tem beleza, feliz quem tem amigos. Mas muito mais felizes são aqueles que caminham para o céu. Muito mais felizes são aqueles que estão em estado de graça. Muito mais felizes são aqueles que não cometem pecado mortal. Mas percebem que isso muitas vezes, essa realidade simplesmente carnal, material, às vezes está muito presente em nós. Então foi exatamente esta contraposição. Estamos ainda no primeiro passo, nós daremos um segundo passo, mas exatamente essa realidade meramente física. Feliz aquela mulher que te gerou, feliz aquela que te amamentou. E Jesus disse: muito mais feliz quem faz a vontade do Pai. Nós aqui estou falando no sentido geral, né? Não aqui na igreja, crê em Deus Pai, nós não cantamos não, mas tem até aquela música de final de ano: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Como se isso fosse felicidade. Eu quero entrar no ano novo com muito dinheiro no bolso, com saúde para dar e vender, porque quando a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás. Louco, insensato. O mais valioso é a fé. Se você tem fé em nosso Senhor, você consequentemente terá também as outras virtudes, e você tem o principal. O resto você corre atrás. E mesmo se neste mundo o resto você não tiver, o muito melhor no céu você terá. Então, este primeiro passo. Mas vamos dar um segundo passo que é ainda mais importante, que é quando você diz assim: nossa, feliz, né? Feliz
de quem é católico, feliz quem é cristão. É verdade, é muito. Imagine que bênção você ter sido batizado, você foi crismado, você recebe a Eucaristia, você crê em Jesus Cristo. Isso é uma felicidade. Isto é, entenda aqui, você é católico, você tem um pouco de fé de alguma maneira, né? Porque afinal de contas, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ok, então de alguma maneira, que maravilha ser católico, que maravilha ser cristão, mas muito mais felizes são aqueles que são católicos de fato, são aqueles que são cristãos de fato, são aqueles que vivem como católicos, são aqueles que vivem como cristãos. Porque você pode ser católico, aspas, de uma maneira carnal, isto é, você tem uma ligação afetiva, você um dia foi batizado, você de vez em quando vai até a igreja, mas você não é de verdade discípulo de Cristo. Você até de alguma maneira frequenta as missas, você vem à missa com certa frequência, como Judas, que frequentemente caminhava com Jesus, mas não era discípulo de Jesus. Por quê? Porque não tinha os mesmos sentimentos de Jesus. Estava com Jesus diariamente, mas não tinha um coração semelhante ao dele. Neste ponto, meus santos, aí sim a situação se torna ainda mais grave. É muito triste quando você percebe que você tem uma certa proximidade física, mas não uma proximidade espiritual. Isto é, você se diz católico, mas você não se esforça por crer verdadeiramente na fé católica. Isto é, feliz quem de verdade crê na fé católica, em toda a fé católica. Porque se um católico ele nega um ponto da fé, ele perde toda a fé. Então, feliz quem vive, quem procura de verdade viver toda a fé católica, quem faz escolhas de acordo com a sua fé, quem busca as realidades de acordo com a sua fé. Imagine um rapaz, uma moça, esse rapaz ele quer se casar, e ele escolhe a sua namorada, com quem futuramente ele deseja se casar, pelos critérios espirituais. Não é primeiramente, sim, nossa, feliz quem tem uma bela esposa. Sem dúvida, ora, qual é o homem que ao se casar, não quer se casar com uma bela mulher? Sim, é verdade, feliz quem tem uma bela esposa, mas muito mais feliz quem tem uma esposa virtuosa. É bem diferente. Feliz quem se casa com um homem bonito e que tenha um bom emprego. Ora, imagine, qual é a mãe que não quer que o filho se case, que a filha se case com um homem bonito, um homem que tem um bom emprego? Mas muito mais feliz a mãe que tem a filha que se casa com um homem de Deus, com um homem justo. Então percebe que infelizmente essas realidades espirituais nem sempre estão presentes em nós. Nós estamos como essa mulher que diz aqui: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, mas não temos a sabedoria de nosso Senhor, que diz: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Felizes não são apenas os cristãos, mas felizes são os cristãos que votam como cristãos, porque senão você é cristão de boca, mas não é cristão de fato. Então percebe que o seu cristianismo, que a sua fé precisa se embrenhar em
todas as realidades da sua vida, em todas as escolhas da sua vida, para que você possa ser um católico de verdade. Senão, você, meu santinho, se diz católico, mas não o é de fato. E não obstante você tenha sido batizado, crismado, recebido a primeira comunhão, ordenado sacerdote, você se perderá por toda a eternidade, porque você não é um cristão de fato. É este o sentido que Santo Agostinho diz, e repito esta frase que é tão lapidar: a Virgem Maria é muito mais feliz por ter sido discípula do que por ter sido mãe, porque de nada lhe valeria ter sido mãe se não tivesse sido discípula. De nada valeria ter sido padre se não tivesse sido discípulo. De nada lhe valeria ter sido bispo se não fosse discípulo. De nada lhe valeria ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, ter cantado na santa liturgia, ter sido catequista e não ter sido discípulo. De nada lhe valeria ter tido o nome de Cristo nos lábios, se não o honrava no seu coração. Este povo tem o meu nome nos lábios, mas não, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, nós estamos celebrando o sábado sempre dedicado à Virgem Maria, e este texto que é um elogio à Virgem Maria, porque ela mais do que ninguém foi discípula. Nela, mais do que em toda criatura, a fé foi abundante, porque se no Antigo Testamento Abraão era o nosso pai na fé, e porque Abraão foi o nosso pai na fé, se nós quisermos escolher um evento fundante e principal, nós iremos dizer que Abraão foi nosso pai na fé, porque ele ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Eles subiram o morro, o Monte Moriá, Isaque carregando a lenha para o sacrifício, e Abraão com o coração sacrificado, mas Abraão foi poupado. Mas a Virgem Maria, isto não aconteceu. Ela também acompanhou seu filho, subindo o monte, carregando o madeiro para o sacrifício, e o seu filho não foi poupado. O filho de Abraão foi poupado, e ele teve fé. O filho da Virgem Maria não foi poupado, e ela teve ainda muito mais fé. Que nós hoje então, meus santos, neste sábado, nós peçamos à Virgem Maria que nos ensine a ter fé. Esta fé que nos dá, segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. A filiação com Deus se dá pela fé em Jesus Cristo. Então peçamos à Virgem Maria que nos ensine a ser verdadeiramente seus filhos, a ser verdadeiramente irmão de Jesus, a termos verdadeira filiação com Deus. Peçamos à Virgem Maria que a nossa fé seja grande, seja viva, seja verdadeira, e que as obras, já que a fé sem obras é morta, que as nossas obras manifestem a nossa verdadeira fé, que nós vivamos, que nós sintamos, que nós façamos as nossas escolhas de acordo com a nossa fé, para que ela possa ser verdadeira e nós possamos ter verdadeira familiaridade com o nosso Senhor. Que a Virgem Maria nos alcance esta graça, para que nós possamos honrar a Deus com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.